Você já assistiu Todo Mundo em Pânico 3? Lançado apenas 2 anos depois do segundo filme, e agora não conta mais com a participação dos irmãos Wayans. Todo Mundo em Pânico 3 resolveu parodiar não só filmes de terror agora, mas a maior parte dos filmes que faziam sucesso na época. Nesse terceiro filme, por exemplo, o enredo se desenrola principalmente nos filmes O Chamado, que é um filme de terror, Sinais e Matrix Reloaded. Além de vários detalhes e referência que esses filmes traz a outros filmes, ele também teria um outro final, que aliás seria um final horrível. Ainda bem que descartaram, mas eu te conto isso no vídeo de hoje, porque eu assisti Todo Mundo em Pânico 3 de novo e anotei cada referência e detalhes que você pode não ter reparado no filme. Como eu disse, esse filme não conta mais com a presença dos irmãos Wayans. Isso por conta deles quererem um aumento salarial, visto o sucesso dos 2 primeiros filmes. E além disso, também teve uma parada do estúdio tá roubando ideia deles para continuar o projeto já sem eles. Então eles acabaram se sentindo traídos e ficaram putos e acabaram saindo fora. Pode ver que o Ray e o Shorty, por exemplo, eles não voltam pro filme, mas a Cindy e a Brenda voltam. E agora o filme é dirigido pelo David Zucker. Enfim, o filme começa exatamente igual ao começo de O Chamado, com 2 amigas assistindo TV, sozinhas em uma casa em um dia chuvoso. No caso aqui, colocaram a Pamela Anderson e a Jenny McCarthy Wahlberg. Legal que a Jenny foi a mesma que fez o papel de Sarah Darling lá no terceiro filme do Pânico. Aquela que era pra parodiar a Sarah Michelle Gellar. Na época do filme, inclusive, ela tinha recusado o papel no primeiro filme de Todo Mundo em Pânico, porque ela foi fazer justamente Pânico 3. E a Pamela Anderson fala sobre a fita e tal, e a amiga dela fala isso. A loira oxigenada peituda transando na lancha, depois no carro, depois na banheira. Essa tal fita é uma fita da própria Pamela Anderson com o Tommy Lee, que foi roubada e vazada na internet. Aqui em inglês, nessa cena que a Pamela Anderson atende o telefone, a pessoa do outro lado fala isso. Uma referência a Senhor dos Anéis, ao Gollum. Enfim, a Pamela Anderson acaba achando a amiga dela desfigurada, igual ao começo de O Chamado, e a Samara aparece pra pegar ela. Então vamos pra casa, fazenda do Tom, interpretado pelo Charlie Sheen. Ele tá dormindo, ouve um grito e quando ele vai acordar com um susto, ele acaba batendo nesse abajur aí em cima da cabeça dele. Isso é uma sátira ao filme Bonequinho de Luxo de 1961. Essa cena dele aí correndo pra dentro do milharal vem do filme Sinais. A maior parte do filme, como falei antes, satiriza boa parte do filme Sinais. Como por exemplo, o trama principal aí passar na fazenda. O resto eu vou pontuando ao longo do vídeo. O grito era da menininha aí que viu a mensagem estranha e enigmática muito difícil de saber o que tá escrito. Ataque aqui com uma seta apontando pra casa do Tom. Mais tarde a gente descobre que os ETs que aparecem aí estão aí não pra atacar os humanos, mas sim pra atacar o poço com a Samara. Isso porque lá na galáxia deles eles acabaram infelizmente vendo a fita mortal. Agora, diferente do Pânico 1 e 2, a Cindy tá loira, que é a cor natural do cabelo da Anna Faris. Ela só tinha pintado de preto porque estava satirizando o papel da Sidney no primeiro filme. No segundo ficou preto também, e agora pro terceiro filme ela decidiu deixar loiro de novo, até porque ela iria satirizar o papel da Naomi Watts, a Rachel, em O Chamado. A Cindy fala que quer cobrir esse caso misterioso aí, porém o diretor dela fala que o pessoal se preocupa mesmo é com mulheres e peitos. Então aparecem essas 2 loiras aí, essas 2 gêmeas, que estão reprisando o papel delas mesmas em um comercial de uma cerveja lançada em 2003. Então aparece aí o Tom com a policial. Ele explica pra ela que tem 60 dias pra conseguir $1,50, senão vão penhorar a colheita dele. Legal dessa cena aí é que conforme vai cortando os takes, o chapéu da policial vai aumentando de tamanho cada vez mais. Outra cena muito boa desse filme é esse diálogo do George com o Tom, falando que o George já teve muitos sonhos, como por exemplo, ter um sonho, ser astronauta e ser ginecologista das famosas. E ele mete essa. Você me odeia porque eu sou negro. Obviamente ele é uma sátira do Eminem, já que em 2002 saiu o filme contando a história do Eminem chamado 8 Mile, Rua das Ilusões, que inclusive o próprio Eminem ganhou um Oscar por conta da música Lose Yourself. Ele na época nem foi na cerimônia do Oscar porque ele achou que não ia ganhar, então ele decidiu ficar em casa assistindo desenho com a filha dele. Pois é, então a gente volta a ver a Brenda, já que a Cindy chega atrasada para pegar o Cold na escola, que tá desenhando uns desenhos estranhos. A cena em si é uma sátira ao começo do filme Chamado também. É outro filme que pegaram para colocar com o enredo principal aqui em Todo Mundo em Pânico 3.
A Cindy encontra o George e ele convida elas pro show de rap que ele vai fazer no dia seguinte. E o Cold é referência a alguns personagens de vários filmes. Por exemplo, ele ter dons sobrenaturais vem do filme O Sexto Sentido. Ele prevê o que vai acontecer em seguida, vem do filme Premonição. Ele só se ferrar, como por exemplo ser esquecido na escola e tal, vem do próprio filme O Chamado. A Rachel lá também não creva muito bem o Aidan. E aqui obviamente os caras levou ao limite, né? O moleque literalmente só se ferra. Como a Cindy vai sair à noite pra ir pro show do George, e como ela não achou nenhuma babá pra ficar com o Cold, ela acabou chamando um padre pra ficar com o Cold. Ele traz um vinho, e quando o Cold viu que era ele acabou indo correndo pra se esconder. Não vou explicar essa piada. Essa próxima cena que vai ter aí é totalmente paródia do filme do Eminem que citei mais cedo. E aqui tem o Mahalik. Teve algumas exibições testes antes de lançarem realmente o filme, e o público gostou tanto do personagem dele que acabaram adicionando mais cenas com ele. Aquelas cenas que aparecem no final, com os ETs e tal. E isso tudo eles filmaram depois, já na pós-produção do filme. E claro que ele também acaba voltando com um papel até maior no quarto filme, junto do Kevin Hart. Indo pro palco a gente vê a participação especial do Fat Joe, que é rapper, e do Simon Cowell, que disse que se arrependeu amargamente de ter feito uma ponta no filme, depois que ele assistiu e se sentiu muito mal e envergonhado. Depois que o cachê caiu na conta dele, ele foi reclamar, né? O George acaba lutando na rima com o Fat Joe, dá um apavoro nele, geral curte as rimas, porém no final ele coloca a touca, fica aparecendo os caras da KKK e acaba sendo expulso do lugar. Simon Rex, que interpretou o George aí no filme, realmente virou um rapper na vida real e usa o nome de Dirt Nest. Procura aí depois pra tu ouvir umas músicas dele aí. Finalmente o sonho dele se tornou realidade, e por algum motivo, quando o George tá indo embora, tem duas pernas aqui embaixo do carro. A Cindy vai dormir junto com a Brenda na casa dela, onde a Brenda faz uma par de pegadinhas de morte com a Cindy, falando que viu a fita e tal. Enquanto a Cindy fica na cozinha, a Brenda vai pegar pipoca na sala, acontece uma das melhores cenas do filme, que é da Brenda lutando com a Samara. Cindy, essa garota tá sujando meu tapete! Infelizmente eu não posso mostrar a cena inteira aqui, mas ela é muito boa, cara. E como a Brenda tava brincando muito, né, de morte e tal, com a Cindy, ela não leva muito a sério a Brenda pedindo ajuda e ela acaba perdendo a vida. A Cindy liga pro George pra avisar sobre a Brenda, então a gente vê a cena que o Tom acabou perdendo a mulher dele. Acho que uma das partes mais engraçadas do filme é umas piadas tão besta, tão pequenininha ali de lado, que é o que faz o filme ficar engraçado, cara. O cara acabou de atropelar e cortar a mulher do cara ao meio e ele tá ali pedindo carona pro Tom, velho. Mano, é coisa tão idiota que fica engraçado. Ô Tom, eu vou precisar de uma carona. Enfim, essa cena aí da mulher dele presa no carro também é uma referência a Sinais. Chegando lá, a gente vê que a mulher dele é interpretada pela Denise Richards, que fez Garotas Selvagens e Tropas Estelares. Na época, ela era realmente casada com o Charlie Sheen. Tem até uma cena deletada deles dois juntos, que o Tom levaria a mulher dele pra casa junto com o carro e com o poste, porque o carro é o que tava mantendo ela viva. Mas meio que ficou meio nada a ver no filme, acabaram tirando ela. Outra piada idiota que passa meio despercebida é que bem no velório da Brenda aí já colocaram até o quarto dela pra alugar, velho. Só não esperou nem passar o luto, já colocou o quarto pra alugar. Esse negócio do cara tá com a cara deformada na fotografia e na vida real também vem do filme Chamado. No caso, no filme Chamado, a pessoa que saia com cara deformada desse jeito na fotografia seria a pessoa que viu a fita e já tava jurada de morte. Inclusive, tem um vídeo detalhando o filme Chamado lá no canal, assiste depois. O Cold falando pro cara que pode continuar fumando porque ele morreria atropelado por um ônibus é referência ao primeiro filme de Premonição, aquela da Terry sendo atropelada. Essa cena aí do corpo da Brenda explodindo vem de um filme de 2000 chamado Monday, filme japonês. A Cindy vai até o quarto da Brenda, pega a fita, volta pra casa, assiste ela. E o telefone dela toca falando que ela só tem 7 dias a mais e aí ela morreria. Ela chama o George, o CJ e o Mahali, que levam ela até a tia do CJ, a Shaniqua. E bom, a Shaniqua é interpretada pela Queen Latifah e fala que pode chamar ela de Oráculo. E aqui começam as referências de Matrix. Inclusive ela é casada com Morpheus, eles têm um pouco de tempo de tela, porém inicialmente eles teriam um papel muito maior no filme. Eu falo um pouco mais sobre isso no final do vídeo, né, tem mais a ver com o final alternativo do filme, mas aqui por exemplo teria uma cena extra do Morpheus entrando e fazendo assim escolher uma pílula também, mas decidiram tirar ela do corte final. A Oráculo fazendo as previsões de tudo que a Cindy vai falar e até prever qual que vai ser o placar do jogo do Lakers que o Morpheus iria assistir, faz referência a Gisele no filme Os Olhos Famintos.
essa cena da tia Shoniko aí tretando com a mulher da fita também é muito boa, cara. O Cold também assiste a fita e a Samara do filme tenta ligar pra avisar o Cold, só que quem atende acaba sendo a Cindy. Essa cena também é muito boa, cara. A Samara tenta enganar a Cindy falando que ele ganhou um prêmio. Que tosco, velho. Alô? Alô, eu tenho uma super promoção da nossa revista pro Cold. Corta então pro Tom na casa dele, enquanto dorme, ouve um barulho vindo no quarto da filha dele. Ele vai lá ver o que é e encontra isso, que é uma referência ao filme Os Outros de 2001. Porém, chegando lá, ele descobre que é o Michael Jackson fazendo aquela famosa piada sobre o Michael. Michael acaba sumindo e deixando essa pele aí dele, mas no final ele apareceria de novo. Naquela cena onde a Cindy se casa, eles esquecem o Cold, e quando parece que vão atropelar um menino dando ré no carro, eles param o carro bem na hora, vem outro carro e atropela o Cold. Quem estaria dirigindo o carro seria o próprio Michael, mas acabaram tirando do filme. A Cindy começa a mudar o TP pro repórter falar sobre a fita e começa a falar um monte de coisa nada a ver, fazendo uma sátira de O Todo-Poderoso. Uma semana, Oxin tem Então a gente conhece o presidente dos Estados Unidos, interpretado pelo Leslie Nielsen, que faz Corra que a polícia vem aí, Apertem os cintos, o piloto sumiu, entre outros filmes. Todos eles de comédia. Os filmes com ele são muito bons, cara. E o segurança dele aí é simplesmente o Ja Rule, sim, um rapper. O filme mostra assim, de pesquisando no PC dela sobre o lugar do farol que ela viu na fita com a tia Shaniqua, e já corta com ela direto na ilha. Porém tem uma cena deletada, onde ela estaria na balsa indo pra ilha. Lá ela acabaria lutando com um cavalo, ele pularia pra água, apareceria lá o sangue vermelho na água, né, como se fosse o sangue. Todo mundo ficaria preocupado, mas aí aparece um colete e um cara falando que tá suave, que não era o cavalo, mas apenas um mergulhador. E aí sim, ela chegaria na ilha e entraria no farol. Só que a cena dela lutando com o cavalo ficou tão ruim em questão de efeitos que acabaram tirando do filme. Chegando no farol, tem essa cena aí com uma par de TV e o arquiteto, que são retirados obviamente de Matrix Reloaded de 2003. As pontuações que aparecem aí é da série de TV Jeopardy, lá dos Estados Unidos, e o arquiteto explica que a Samara, que na verdade não é Samara, o nome dela é Tabata, era filha dele, falando que ela era muito má. Escondi o controle remoto, enchi o saco. E fala que a maldade da menina foi transferida pra fita, onde ele devolveu a fita pra locadora sem querer. A Cindy fala que desde então a fita tá rodando e matando geral. Ele fala que é igual a Pootie-Tang, um filme lançado em 2001 com Chris Rock. Então o repórter mostra algumas cenas de alienígenas passando por aí igualzinho no filme Sinais. Inclusive é uma das cenas do filme Sinais que deixou muita geração traumatizada. Aparece o presidente de novo e pergunta o que o presidente Ford faria numa situação dessas. O que será que o presidente Ford teria feito? Dos alienígenas no caso, e boa parte das pessoas pensaria que ele falaria do Gerald Ford, que foi presidente dos Estados Unidos em 1974 até 77, mas daí aparece a foto do Harrison Ford. No filme Força Aérea 1, Harrison Ford faz o papel de presidente dos Estados Unidos. Enfim, assim ele se junta com o Cold e o George e vão pro sótão, se esconder dos ETs. Cara, essa cena me faz dar risada até hoje. Pelo amor de Deus, cara, esse George é retardado demais, bicho. O cara apagou a luz sem querer e dá um grito. Ah, dá não, na moral. Outra cena também que ele levando tudo ao pé da letra que o Tom pede. Não! Jesus! Não! Cara, bom demais, velho. Que bicho idiota, velho. Depois disso, pra ele salvar o Cold, ele acaba cacetando o Cold com um taco de beisebol. Chegam os novos caças redondos americanos, no caso os discos voadores, e também chegam os amigos do CJ aí pra derrotar os ETs. Mas como um acaba pisando no pé do outro, eles acabam se matando. Então aparecem os ETs aí, dando os cumprimentos deles. Seria desse jeito aí. Inicialmente eles não teriam essa aparência, teriam essa aparência aí, mais assustadora e tal. Antes de ir pro final realmente do filme, vou te contar o que aconteceria no final alternativo. O George ficaria puto com os aliens, viraria o incrível Hulk, lutaria com eles, e ele só pararia de atacar o George de Hulk quando ele enfiasse a cabeça de um deles na própria bunda. Logo depois, a Tabata, né, que seria a Samara, lutaria com a Cindy e a tia Shaniqua apareceria falando que a Cindy era escolhida para derrotar o inimigo, da qual ela lutaria com um monte de Tabatas, como se fossem vários agentes Smith, igual em Matrix Reloaded. Ela derrotaria a Samara e entraria no carro com aquele cara que atropelou a mulher do Tom sendo motorista, e no final ele bateria o carro com todo mundo dentro.
provavelmente matando geral. E o Cold seria apenas um produto da imaginação da Cindy, e também teria um psiquiatra atrás da Cindy o filme inteiro. Porém o público teste achou uma belíssima bosta, não só o roteiro em si, mas os efeitos visuais muito horríveis. Então acabaram desistindo. Ainda bem que não teve esse final, velho, porque ia ser muito ruim e o que teve é muito bom. Quer dizer, não é muito bom, mas é muito melhor. E aí eles explicam, né, que viram a fita e só sobraria 7 dias para toda a raça dos ETs. E ele cita a Put-Tang de novo. Então eles acabam virando amigos, lutando juntos para destruir um mal maior. Aliás, eles jogam golfe, né? A cena dos ETs aí é muito boa. O jeito como eles falam oi, como eles se despedem um do outro. Aí tem um ET colocando o dedo dentro da boca do Tom. E na mesma hora o outro fala que mija pelo dedo. Enquanto isso, a Cindy descobre o posto que a Samara tá e começa a lutar com ela. Que aliás, como eu disse, não é Samara o nome dela, né? É Tabata. Essa baixada da Cindy aí, ela aparecendo atrás, vem do filme Na Companhia do Medo, de 2003. A Tabata pegando a motosserra e fazendo o mesmo movimento do Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica, obviamente uma referência ao filme. E quando ela tá decidida a matar eles, o presidente dos Estados Unidos abre a porta, empurra ela poço abaixo e fala isso. Só entrei aqui para desejar boa sorte. Contamos com vocês. Que é uma referência a Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, de 1980. É a mesma fala dele mesmo no filme. Desejo boa sorte aos dois e contamos com vocês. Assim eles prendem a Samara no poço, destrói a maldição. A Cindy e o George se casam e vão embora, mas não antes do Cold ser atropelado. E agora sim acaba o filme. Caso você saiba de algum detalhe que eu deixei passar que eu não vi, ou alguma referência, deixa nos comentários, aproveita para se inscrever no canal e deixar um like. Muito obrigado e um beijo.